Bom dia, meu querido irmão, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra e uma alegria para mim estar aqui com você logo de manhã. Já tivemos a nossa EBD hoje e agora estamos aqui juntos em comunhão, distantes, mas em comunhão, louvando e engrandecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria agora, nesse momento, de trazer a você e ao meu coração a mensagem do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, seu telefone, o texto de hoje encontra-se em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, e nos diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Queridos, o meu objetivo hoje, ao final desta mensagem, é fazer com que cada um de nós possamos responder a esta pergunta tão profunda que Jesus fez àquele homem: o que queres que eu te faça? Mas, primeiramente, eu quero olhar para a vida deste homem cego, que é apresentado para nós nesse texto, e analisar, discutir com os irmãos, observar algumas características dele. É bem possível que nos detalhes a história deste homem não se pareça em nada com a nossa história. Isso porque nós estamos você provavelmente está aí agora no conforto da sua casa, no seu sofá ou na sua cama, assistindo essa mensagem pela TV ou por um celular. Isso nos deixa longe de sermos mendigos, pelo menos não socialmente e economicamente falando. Mas aquele homem não era só um mendigo, meu querido. A Bíblia nos diz que além de mendigo, ele era cego. Provavelmente ele se tornou cego ao decorrer da vida, já que ele mesmo diz a Jesus no decorrer da conversa que o desejo dele era tornar a ver. Ora, se ele queria tornar a ver, nós podemos presumir que em algum momento da vida dele, ele já havia enxergado. Com essas características, ele vivia às margens da sociedade. O texto bíblico comprova tal fato ao nos afirmar no versículo 46 que ele ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Outro fator importante, que talvez esteja distante da sua realidade e da minha, é que aquele homem era um homem sem nome. O prefixo bar, seguido de Timeu, dizia que aquele homem era filho de Timeu. Ou seja, ele não tinha um nome, ou pelo menos não era conhecido. Aos olhos dos outros, ele era um ninguém. Ele era conhecido como filho de alguém. Nada mais do que isso. Imagine você não ter um nome perante a sociedade. Isso era o que acontecia com ele. Essa é a realidade de muitos mendigos até os dias atuais. Nós os classificamos como aquele mendigo que fica em tal lugar. Ah, você conhece aquele mendigo que fica perto do mufato? Ou aquele mendigo que carrega uma plaquinha dizendo tenho fome? Ou que fica assim, ou que fica assado? Pois é, para resumir, ele era um Zé Ninguém. Ele era um mal cheiroso, feio, repugnante, coberto com uma capa que provavelmente tinha um forte odor pelo fato de não tomar banho, sem família
e ainda cego. Se por um lado, meus irmãos, nós não nos assemelhamos em nada com a condição de mendigo, condição econômica deste homem que nos é apresentado na Bíblia, do ponto de vista existencial, todos nós somos iguais a ele. Isso porque todos nós temos dentro de cada um do nosso coração, da nossa alma, demandas da alma, desejos, carências, necessidades que em todo momento clamam por socorro. Todos nós temos dentro de nós algo que nos traz uma insatisfação, algum sentimento de não pertencimento, de insaciedade, que nos leva a uma procura diária por respostas. E eu creio que não somos só nós. De uma forma geral, toda a humanidade vive esse dilema. O desejo de curar uma frustração, de romper com algo que nos atrasa. O desejo de encontrar aquela coisa que nos faça viver bem, de superar o passado traumático, de recuperar relacionamentos destruídos, de virar a página de algo terrível. Todos nós temos o desejo de superar alguma dor aguda, seja ela física ou emocional, que temos o desejo que essas dores nos abandone e nos deixe em paz. Isso acaba levando cada um de nós a uma procura incessante. Alguns buscam em religiões, outros em pactos, outros em relacionamentos, outros abandonam seus casamentos, outros afundam-se em drogas, na pornografia, ou ainda em outras situações que a vida possa oferecer, ainda que elas sejam totalmente enganosas. Nós estamos à procura de suprir essas carências que sentimos. A história deste cego é a história de todos nós. É a sua história, é a minha história. Se não somos mendigos economicamente falando, como eu já disse aqui, em alguns momentos nos tornamos mendigos espirituais, pobres daquilo que mais importa em nossas vidas. Se não somos cegos da visão ocular, em alguns momentos nos tornamos cegos espirituais. E quando falamos de cegueira espiritual, pensamos que isso se destina somente àqueles que não conhecem a Cristo. Isso é um ledo engano, meu irmão. É possível que muitas pessoas que estão dentro da igreja, convertidos a Jesus, também se encontram ou passam por momentos em que seus olhos são tapados, momentos de absoluta cegueira espiritual. O pecado, a religiosidade são os maiores candidatos a cegar aqueles que estão dentro da igreja. De forma sutil, o inimigo deseja nos cegar e nos levar a uma vida alienada de Deus. Quando tomamos conta, percebemos que estamos vivendo uma vida de cristão fajuto, onde a escuridão tomou conta dos nossos principais sentidos, levando a nossa espiritualidade para longe de Deus. Meus queridos, esse é o primeiro aplicativo que eu gostaria de tirar desse texto. É possível que você, mesmo sendo um cristão, encontre-se nessa situação de desespero, medo, terror, com os olhos tapados, gritando para todos os lados, à margem da sociedade, sem um nome, sem saber quem é. Aquele homem gritou para a pessoa certa, ele disse: Mestre, tem compaixão de mim, tenha pena de mim. Somente um pode resolver essa crise existencial que há dentro de cada um de nós, porque Ele nos criou. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E está passando hoje pela sua casa e lhe perguntando: o que queres que eu te faça? O segundo enfoque que gostaria de trazer trata-se do fenômeno das multidões. Existe uma área que estuda somente tais fenômenos. Gustavo Le Bon, um polímata, ou seja, aquele que aprendeu, ou que desenvolveu, ou que absorveu várias ciências e não está preso a um só conhecimento, desenvolveu uma teoria que é chamada de teoria do contágio. Ele afirma que multidões exercem uma influência hipnótica sobre seus membros.
Protegidos por anonimidade, as pessoas abandonam suas responsabilidades individuais e cedem às emoções contagiosas da massa. Assim, a multidão assume vida própria, agitando emoções e conduzindo pessoas para a irracionalidade ou até mesmo para ações violentas. Você já está cansado, assim como eu, de ver isso na televisão. E o versículo 48 vai nos mostrar justamente isso. Enquanto aquele cego gritava por socorro, a multidão que seguia Jesus o ordenava se calar e dizia: cale a boca, cego. A multidão geralmente está mais perdida que o próprio cego. No afã de achar que estão protegendo a Jesus, se sentem no direito de calar os mais necessitados, os desesperados, inclusive de impedir as crianças de se achegarem a Jesus, como vemos também em outro texto bíblico. Saiba de uma coisa: sempre que você estiver em uma situação de vulnerabilidade, como aquele cego estava, a multidão vai tentar lhe impedir de receber todo o socorro e ajuda. Portanto, não desanime. Inclusive, se esta multidão estiver dentro da igreja, lhe julgando, lhe culpando por seus pecados e por sua momentânea cegueira. Felizmente, aquele homem é persistente e continua a gritar cada vez mais para que Jesus o livre e tenha misericórdia dele. Por outro lado, meus amados, como diz um filósofo chamado Bauman, estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Qual tipo de multidão você tem sido? Como você tem agido com aqueles que gritam por socorro quando você é a multidão? Como você tem agido quando está junto com as massas? Quando você está junto com o pessoal do trabalho? Quando você está junto com o pessoal da faculdade, com o pessoal da escola? A Bíblia nos revela que sempre havia uma multidão que seguia Jesus. Vemos ali pessoas que de fato seguiam a Jesus por entender que ele era o Messias, mas vemos também indivíduos que apenas seguiam a multidão. Pessoas que se encontravam ali não sabiam com certeza o porquê ali estavam, apenas seguiam para onde a multidão ia. Em alguns momentos da nossa vida temos que tomar o cuidado de não ser esse tipo de multidão, que segue alguém, um líder, um motim, ou que apenas vive o evangelho e participa da comunhão do corpo porque está seguindo uma multidão. Alguns falam que nasceram na igreja, que cresceram na igreja, mas são apenas seguidores de multidão. Estão seguindo sem ao menos viver conforme o mestre da multidão nos orienta. Irmãos, nessa história, ora estamos de um lado, ora de outro, e dos dois lados ao mesmo tempo. Dos dois lados ao mesmo tempo. Parar aqui. Irmãos, nessa história estamos de um lado, de outro e aos dois lados ao mesmo tempo. Somos multidões e por vezes somos também o cego. Se por um lado temos que ser persistentes quando a lucidez em tempos de cegueira nos toma em determinados momentos, por outro lado nós temos que ser a multidão que não impede as pessoas de se achegarem a Cristo. Temos que dar testemunho, temos que saber para onde, por que estamos caminhando e como chegar àquele determinado lugar. Jonas foi a multidão que desejou que Deus não salvasse Nínive. A multidão atrapalhou Zaqueu, um homem de pequena estatura, a se achegar a Jesus. A multidão tentou parar aquela mulher com fluxo de sangue de se achegar a Jesus, mas ela persistiu até que tocou as suas vestes e foi curada. Os fariseus, eternos religiosos, fizeram parte desta multidão. E os religiosos de hoje ainda fazem, que se acham detentores da verdade, que se arrogam do direito de ser o defensor de Deus e da sua igreja, como se Deus precisasse disso. Meu amado, tome cuidado com as multidões e com o que ela pode causar na sua vida e na vida do outro. Meus irmãos,
Agora nós chegamos para mim no que eu acho que é o ponto áureo desse texto. A famosa pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Eu sou fascinado pelas perguntas que Jesus fez naqueles dias. Posso trazer aqui à memória algumas delas, como a pergunta feita àquela mulher à beira do poço, onde diz: onde está o seu marido? Ou também feita aos discípulos no caminho de Emaús: o que vocês estão discutindo? Ou quando Jesus chega ao tanque de Betesda, onde havia uma lenda que de vez em quando descia um anjo e agitava as águas, e o primeiro que pulasse era curado. Havia lá um paralítico que aguardava 38 anos, mas sempre pulava alguém antes dele quando as águas eram agitadas, e ele jamais conseguiria ficar curado. Jesus chega a ele e pergunta: queres ser curado? E agora temos mais essa importante pergunta: o que queres que eu te faça? Antes de falar especificamente sobre essa pergunta, eu quero chamar a sua atenção para mostrar o poder que essas perguntas feitas pelo Mestre possuem de forma implícita e não visível. Sim, elas não são simples perguntas. Em certos momentos elas podem até parecer irônicas, pois Jesus é Deus e sabe o que passa em nosso coração, logo não precisaria disso. O salmista vai nos afirmar no Salmo 149, versículo 4, que a palavra nem nos chegou à boca e ele já as conhece. Mas então por que Jesus teima em perguntar se ele sabia que aquela mulher no poço não tinha mais marido? Aliás, ele sabia que ela havia tido 5 maridos e o que estava agora não era seu marido. Jesus sabia que os discípulos no caminho de Emaús estavam dizendo que o mestre havia morrido e que eles estavam desanimados, mas mesmo assim ele chega e pergunta: sobre o que vocês estão falando? Jesus sabia que aquele homem queria ser curado, afinal de contas ele estava lá há 38 anos esperando a sua chance de pular naquele tanque. Ele havia abandonado a sua vida e vivia ali sendo explorado por aqueles que ganhavam com essa lenda. Agora temos Jesus diante de um mendigo e cego. Ele o chama e pergunta: cego, o que queres que eu te faça? Homem, o que queres que eu te faça? Queridos, o fato é que Jesus não fazia essas perguntas por ser irônico, ou por não saber o que estava no coração de cada um deles. Ele fazia essas perguntas e ainda faz porque elas são capazes de nos colocar diante de nós mesmos. Ao perguntar isso, Jesus nos leva de uma forma instantânea a discernir sobre nossas histórias, nossos traumas, nossas carências e nossos principais desejos. Quando leio essa pergunta, eu me lembro do texto do filho pródigo, onde em certo momento, o texto nos afirma que ele caiu em si, ou como preferem alguns, ele caiu de si. Essas perguntas de Jesus nos fazem cair em si, ou cair de si. Elas desnudam a nossa alma, nos viram do avesso e revelam o que há de mais profundo no seu e no meu coração. Elas nos colocam perante o espelho existencial de nós mesmos e gera um eco ensurdecedor dentro de cada um de nós. Perguntas como essas são aquelas que podem definir uma vida como antes e depois. Hoje não é diferente. Jesus continua perguntando todos os dias para cada um de nós: o que queres que eu te faça? E primeiro, ele continua a fazer essas perguntas porque tem gente que deseja aquilo que não precisa. Isso mesmo, anote isso aí. Algumas pessoas desejam aquilo que não precisam. Aquele cego poderia ter pensado dessa forma: poxa, eu já vi um dia, sei como são as coisas, hoje eu não vejo mais, mas já me acostumei também. Eu sou um mendigo, se eu voltar a ver, terei que buscar o meu próprio sustento, o meu espaço na sociedade. Eu vou pedir para que ele me torne rico, ao invés de voltar a ver. Será bem melhor. Essa resposta parece absurda, mas é o que milhares de pessoas têm feito nas igrejas e nos dias atuais. Ou pessoas que estão com vidas destruídas emocionalmente, quebradas e ficam mais preocupados com a vida exterior, com o que há dentro.
pessoas como essas desejam o que não precisam e continuam cegas, com seus desejos não realizados e satisfeitos. Continuam correndo para todos os lados como barata tonta, mas não encontram respostas porque desejam aquilo que a traça e a ferrugem podem consumir, que o fogo pode engolir e que as águas podem afogar. O que você tem respondido a Jesus quando ele lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Qual tem sido o seu real desejo? Lembre-se de uma coisa, meu querido, dele nós não podemos nos esconder. Ele conhece o nosso coração. Se você não consegue romper, se você continua correndo igual um doido, talvez você seja um destes que busca e que deseja o que não necessita. Não importa se você já está há 30, 10, 5, 1 ano seguindo a Jesus. Todos nós, em algum momento na vida, continuamos desejando aquilo que não precisamos. Jesus estava diante daquele homem cego e sabia o que ele precisava. Mas ainda assim, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta isso para você nessa noite, nessa manhã. E a resposta pode mudar a sua vida, assim como mudou a vida daquele cego. Mas você não poderá continuar desejando aquilo que você não precisa. Para descobrir aquilo que nós não precisamos é muito fácil, meu querido. Difícil é agir, porque basta nos debruçar diante da palavra de Deus, porque ela contém todos os indicativos daquilo que nós realmente precisamos. Amados, se existem aqueles que desejam o que não precisam, também existem aqueles que necessitam, mas não querem. Que necessitam de algo, mas não querem aquele algo. Sim, muitos necessitam de algo, mas não querem por livre e espontânea vontade. E ao fazer a pergunta, Jesus está, em outras palavras, fazendo de fato com que aquele homem e que nós também possamos refletir o que nós queremos de fato e o que nós necessitamos. Aquele homem necessitava de cura, ele precisava voltar a ver. Mas tem gente que prefere continuar cego por não entender de forma incrível. Isso, de forma incrível, alguns não entendem que estão cegos. Apesar que todos lhe revelem e lhe mostrem isso, algumas pessoas estão totalmente cegas espiritualmente. O filho pródigo necessitava do pai, mas ele não quis o pai. O jovem rico necessitava deixar os bens e seguir a Jesus, mas ele escolheu outra coisa. Marta preferiu ficar fazendo tudo dentro da casa, mas no fundo o que ela necessitava era se assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo, assim como Maria fez. Meu amado, eu não sei você, mas eu constantemente me vejo não querendo aquilo que eu necessito. Às vezes queremos vir para a igreja e ouvir uma palavra amiga, de conforto, mas não queremos ser confrontados por Deus por causa dos nossos pecados, mazelas e cegueiras. Jesus está perguntando para você mais uma vez: o que queres que eu te faça? Aí às vezes nós respondemos: Senhor, eu quero que você restaure o meu casamento. Será mesmo? O que nós temos feito? Qual que é a prova? Senhor, eu quero que você mude a minha vida, que você transforme a vida do meu filho. Será mesmo que esse é o seu desejo? Você tem dado a ele o exemplo dentro da sua casa de como ser um cristão autêntico? Irmãos, nós somos peritos em não querer o que necessitamos. No mais profundo da nossa alma, nós sabemos o caminho para fugir da preguiça, do divórcio, da mentira, do vício, da promiscuidade, da desobediência, da fofoca, da falsidade. Nós sabemos de tudo isso, mas continuamos não querendo. Por isso, nós precisamos de mudanças radicais, porque nós desejamos aquilo que não necessitamos e também sabemos o que necessitamos, mas não queremos. E por último, meus amados, essas perguntas servem para que possamos
escutar de fato o que estamos falando e aquilo que queremos. Jesus já sabe a resposta, qualquer que seja ela, mas Ele deseja que nós, isso mesmo, que você e eu, Ele deseja que eu e você escutemos aquilo que estamos falando, pois as palavras que dissermos irão revelar o que há de mais profundo em nosso coração. Mateus capítulo 12, verso 34 vai nos dizer que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Entretanto, o fato de escutar a nós mesmos não é uma tarefa fácil. Imagine a mulher do poço dizendo que não tinha mais marido. E lembrando nesse momento, eu imagino que estava passando na cabeça dela um filme, nesses milésimos de segundo, de todas as suas dificuldades, os seus traumas, suas tristezas, as exclusões que ela sofria. E ainda assim ela respondeu a verdade a Jesus. Escutar a nós mesmos pode nos trazer... Escutar a nós mesmos pode nos trazer dor, porque estamos escutando o que sai de dentro de nós. E o que sai de dentro de nós nem sempre é bom. O que carregamos no nosso coração nem sempre é o que necessitamos, nem sempre é bom. Jesus sabe que ao nos fazer escutar nossas próprias palavras, uma divisão de caminhos irá acontecer. Provavelmente esse é o momento de grandes decisões. Podemos continuar desejando o que não necessitamos, podemos negar aquilo que necessitamos, ou podemos escolher o caminho de se lançar nos braços de Jesus e dizer a Ele: Senhor, faça-me ver. Meus irmãos, nós estamos hoje diante desta pergunta: o que queres que eu te faça? Ele nos coloca diante de nós mesmos, faz com que entremos em contato profundo com nossa alma e com aquele quarto mais escuro que somente nós temos acesso dentro do nosso coração. Ele nos coloca diante de nossos anseios e desejos mais profundos. Coloca-nos também diante das nossas maiores necessidades. Essa pergunta nos coloca diante de um Jesus que tem todo o poder. Nos deixa sem armas, sem desculpas, sem lorotas, sem argumentos, desnudados diante dele. Nós só precisamos responder: Senhor, tenha compaixão de mim. Abra os meus olhos. Mostra-me onde estou errando, mostre-me onde eu me perdi, quando eu deixei de ser um bom pai, quando eu deixei de ser um bom marido, quando eu deixei de ser um bom amigo, quando eu deixei de ser um servo fiel e leal ao Senhor. Por fim, meus irmãos, o texto nos revela que aquele homem não só foi curado, mas também foi salvo. Mas salvo do quê, pastor? Salvo de toda a escravidão do pecado, salvo de todas as amarras da sociedade, salvo da multidão que oprimia ele dia após dia e o mandava para a margem, salvo da cegueira espiritual. Agora aquele homem é livre. A Bíblia vai dizer que ele segue a Jesus junto com a multidão, mas com certeza ele não segue a Jesus de maneira equivocada, mas ele segue porque ele conheceu e esteve com Jesus. Essa noite a pergunta para você é: o que queres que eu te faça? Que Deus possa te abençoar e você possa pensar naquilo de fato, o que você necessita e que é importante para a caminhada do Senhor, com o Senhor. Que Deus te abençoe e até mais.